Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. Quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Eu vou pedir, para quem que eu vou pedir? Pode ser? Então tá bom. Para minha mulher ali ficar no slide hoje, passar uns versículos. Minha mulher. Meus irmãos, eu queria iniciar fazendo uma oração e eu gostaria que, se você não tem o costume, pedindo para você, não é uma obrigação, mas fechar os seus olhos. Eu vou explicar o porquê, talvez ninguém nunca tenha explicado. Não é bem bíblico fechar os olhos, mas na ciência, na psicologia, a gente estuda que nós somos um ser formado de sentidos. Então todos os nossos sentidos são aguçados. Quando você fecha os sentidos, você consegue se concentrar melhor. Então foi dessa maneira que eu entendi por que fechar os olhos na oração. Porque você está, um dos sentidos, uma das distrações a menos, você está conseguindo ter mais tempo de concentração ao Senhor. Faz sentido? Então, não é bíblico, mas eu creio que fechar os olhos vai te ajudar a se concentrar. O teu espírito vai estar mais concentrado falando com Deus. Se a gente pudesse fechar os ouvidos e também o nariz, mas não dá. Amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós celebramos a Ti com louvores, com adoração, ao levantar nossas mãos, a entregar aquilo que temos na parte financeira. Nós agradecemos, Senhor, porque aqui é um lugar onde a família de Cristo Jesus se encontra. Cada um tem a sua casa, Senhor, mas quando nós nos reunimos aqui neste lugar, a gente pode contemplar e celebrar juntos, olhando no olho do outro, apertando a mão, estando ao lado, conhecendo um pouquinho mais de cada um. E Deus, nós queremos também conhecer mais de Ti. Queremos buscar o conhecimento da vida eterna. Não é suficiente para nós vivermos a vida só por viver. Nós buscamos a Ti. E um dos lugares que sabemos que podemos encontrar Você, Senhor, é na comunhão e no partir do pão. É quando a gente abre a Bíblia, abre a boca, a gente lê as Escrituras. É quando o Senhor, com Teu Espírito doce, se manifesta. Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, da maneira mais simples e mais poderosa, através das Escrituras, venha nos ensinar um pouco mais sobre o Evangelho. Amém. Amém. Não sei se você não é acostumado a fechar os olhos, mas a gente fecha e se concentra melhor. Eu prefiro. Meus irmãos, esses dias, esses tempos, tenho estudado, tenho reparado, eu trabalho na cidade inteira, então estou sempre me locomovendo e tenho observado algumas coisas. E eu queria começar a conversa com uma observação que eu estava tendo em mim primeiro e depois no outro, depois no próximo. Eu tenho observado que a gente, e por favor, estejam comigo na conversa, ok? Então interajam, digam sim ou não, concordam ou não concordam, balance a cabeça, faça assim. Vocês têm percebido que nos tempos atuais a gente está com algo mais do que antes? Dentro de nós tem a tentativa e o desejo de querer estar sempre no melhor lugar, no melhor trabalho, no melhor relacionamento, ou não no melhor relacionamento, mas no ápice do relacionamento que já se tem. A gente tem a tentativa de querer, não estou dizendo que a gente tenta fazer, mas que a gente quer experimentar do melhor da vida. Faz sentido? Então sempre foi assim, mas eu não sei, eu tenho observado que nesses dias a gente está querendo sempre ser um pouco melhor, ou dar um pouco melhor, ou estar em lugares melhores, com mais frequência, e conversando com pessoas, principalmente nos lugares que eu trabalho, eu percebi que as pessoas estão querendo algo que não se via antes, ou melhor, eu não vejo muito isso quando eu vou para o sítio do meu avô, no interior do Paraná. E aí o que isso tem uma relação? Qual que é a relação? A relação é porque talvez a gente esteja numa sociedade um pouco mais agitada. A gente mora nessa cidade, essa cidade é mais movimentada, é uma cidade que tem, sabe, uma cidade não é muito parada, é uma cidade que está todo mundo correria, né? Como que você está? Estou na correria. Eu não sei, eu falo isso às vezes, sem tempo, tá difícil, tá corrido. Essa frase eu tenho escutado com tanta frequência nas conversas que eu tenho, e eu
comecei a me perguntar e me deparar, e nessas minhas conversas com o Espírito Santo, eu falei, o que o Senhor pode me mostrar nisso, né? E eu encontrei um sintoma na nossa atualidade, que talvez você fique chocado, não, brincadeira, você não vai ficar chocado. Um dos sintomas que está gerando esse desejo, e agora eu vou tentar traduzir um pouco melhor o que eu quero dizer, esse anseio, esse desejo por querer o ápice, de querer o melhor e desejar sempre o melhor prazer, a melhor companhia, as melhores roupas. Eu não estou falando que você tenta fazer ou conseguir, mas que você deseja, é isso que eu quero chegar, onde você está desejando. E nessa de conversando com o Espírito Santo, procurando entender, eu me deparei comigo mesmo no Instagram. Alguém que não tem Instagram, por favor, não se sinta envergonhado, levante a mão. Todos têm Instagram, ou já mexeram na plataforma Instagram, T2, isso aí, T2 não tem Instagram. Mas T2, você tem Facebook? Também não? Isso aí, T2. Glória a Deus, isso aí. A gente está num tempo de hoje, onde existe a era digital, a era virtual. Eu sou jovem, sou novo, acredito que sou um dos mais novos que estão aqui nesse lugar. Então, muitos de vocês não... isso apareceu, vocês já tinham experiência de vida, conhecimento, mas essa era digital, ela se tornou um novo mundo. Eu não quero enrolar muito nisso, mas eu só quero ver se vocês estão concordando comigo. A era digital, a era virtual se tornou um novo mundo, uma nova maneira de se comunicar, uma nova maneira de viver. Eu, sendo parte dessa geração, acho um absurdo olhar e dizer como que isso pode ser chamado de realidade, onde você não conhece a pessoa, você não encontra a pessoa, você não conversa com a pessoa, você não sabe como a pessoa é. Você está entendendo que existem várias plataformas e maneiras de contato e comunicação e alcance desse tipo de relação? Mas existe esse mundo. E nesse mundo, as pessoas, diferente da realidade, não conseguem conseguem se maquiar muito mais, esconder muito mais, aparentar muito mais aquilo que é ou aquilo que parece que é. E nessa tentativa desse mundo, das pessoas aparentarem, disfarçarem, esconderem algumas coisas, mostrarem outras, a nossa alma não tem essa capacidade digital, essa capacidade computacional de conseguir dizer é só aparência, é só uma foto, é só um vídeo, é só uma pessoa. A nossa alma, ela se apega e diz que aquilo é verdade. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Nós temos uma tendência da nossa alma, que é uma natureza que existe dentro de nós, de comparação. A gente olha uma imagem e talvez inconsciente ou consciente, você não perceba que aquela imagem está um pouco editada. Olhei um pouco a barriga, ou o lugar é mais bonito do que parece que é, porque está com filtro, mas a gente nem para pensar nisso. Ou às vezes, agora espero que alguns entendam o que eu quero dizer, às vezes você vê que fulano estava num lugar, e aí passou dias depois, estava no mesmo lugar, e você não para pensar que talvez ele tenha tirado no mesmo dia 2 fotos com roupas diferentes, mas esse pessoal está sempre viajando, esse pessoal está sempre nesse lugar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está fazendo sentido para vocês? Sim. Eu quero seguir um raciocínio aqui. Espero que vocês estejam me acompanhando. E essa necessidade de comparação, essa necessidade de querer o melhor, o Espírito Santo começou a falar dentro de mim. E falou comigo, e falou, Natan, as pessoas estão querendo dar o seu melhor. Dar o seu melhor de tudo. Fazer o seu melhor. Nem que seja o seu melhor uma aparência. Nem que esteja escondendo. Mas as pessoas querem o seu melhor. Querem dar o seu melhor de si mesmo. Tanto nos meios digitais, nas redes sociais, tanto nas aparências, tanto nas relações. Eu tive com algumas pessoas uns dias atrás, por causa da Raíssa, do trabalho antigo dela, eu acabei me relacionando com pessoas do trabalho dela, conhecendo. Eu conheci um cara lá, não quero expor muito, mas pensa num cara figurão, sabe aquele cara que tem aquela panca assim, aquela aparência, aquela apresentação e toda aquela postura, vendedor, aquele cara, melhor ainda, né? Corretor, aquele cara que tem aquela panca assim de... E aí eu conversando com ele, e eu olhando aquilo, querendo rir, né, mas com respeito, mas aquela coisa de mostrar que é bom, que sabe, que é inteligente, que é atirado, que tem
aquela roupa bonita, um cara cheiroso. E conversando, passou, a Raíssa falou, meu, né, a gente comentando, nada de maldade, nada. Aí você contou a história dele. Eu falei, nossa, sério, nem parece. No momento que ele me aparentou, não parecia nada do que a Raíssa falou. E situações ruins que aconteceram na vida dele, coisas, nossa. E aí depois, outra vez que eu conversei com ele, e pá, aquela panca, eu fui conversando, e aí o cara desmontou um pouco, aí você, opa, não é bem aquilo que parece, o cara não sabe tudo aquilo que diz que sabe, mas enfim. A gente tem a necessidade, dentro de nós, de querer sempre o melhor, querer sempre o bem, certo? Concorda? Existe o comodismo, mas também existe a vontade de sempre querer o melhor. Todo mundo quer o melhor da vida, né? Ninguém deseja viver triste ou depressivo. Quem está triste e depressivo está doente, mas ninguém quer estar doente. Então, quando o meu melhor não é suficiente, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Que muitas vezes, agora eu vou dizer sobre mim, talvez espero que vocês se identifiquem, se não se identificar, amém, mas quero expor um pouco do meu coração. Eu tenho feito coisas e agido de maneiras onde eu queria dar o meu melhor. Então, como profissional, eu quero ser o melhor profissional, e não tem nada de errado. Eu quero ser o melhor profissional. Eu quero fazer com excelência, eu busco isso. Eu busco ser um profissional não só reconhecido no mercado, mas que eu saiba que eu vou dormir e eu vou saber, cara, eu fiz bem feito. Eu fiz o trabalho bem feito. Aí, com a Raíssa, minha mulher, eu quero ter um bom relacionamento com ela. Eu quero me comunicar adequadamente com ela, eu quero poder ouvir ela, eu quero poder dar presentes, agradar, fazer carinho. Eu quero poder, né, ser bom para ela. Com a minha saúde, eu quero comer bem, eu quero dormir bem, eu quero acordar bem, eu não quero mais que a rinite alérgica me pegue, porque eu sei que ela só vem quando eu estou com a imunidade baixa, porque eu comi pouco, eu comi errado. Eu quero cuidar disso, cuidar daquilo. Aí eu jogo para vocês. Começar com o trabalho. Semana passada, expondo um pouquinho da minha história. Gente, eu procuro fazer o melhor no meu trabalho. Apareceu um cara que perguntou, você faz isso? Eu falei, faço. Eu já tinha feito, mas não trabalhando, não pagando para mim. Eu já fiz com essa mulher aqui, ó. Ela já me inventou tanta coisa de fazer, a maioria das coisas da igreja que foi eu que fiz. Então eu falei pro cara que eu já tinha feito. O que eu vou explicar para vocês? Colocar isso no filme, em vídeo. Isso no filme em vídeo. Ele perguntou, eu falei, faço. Já tinha feito de colocar adesivo, colocar papel em parede. Quanto você cobra? X. Então tá, beleza. Falei, não, eu já devo ter feito. Fiz o filme, eu já fiz, com certeza. Pesquisei os vídeos no YouTube, vi lá como fazer, cheguei lá pro cara, o cara trouxe o material. Vou ser bem rápido nessa história. Não, mas gente, vai fazer sentido. E aí eu fui colocar, o cara foi embora. O cara deixou o filme, um rolão assim enorme, assim, falou, coloque pra mim e tal, depois eu vou. Comecei a fazer. Gente, começou a dar tudo errado. Tudo errado. Sabe, o primeiro que eu abri, o filme caiu no chão e aí sujou de areia. A parte do filme, eu tive que limpar o filme. E aí, aqui, tal. Passou, acho que uns 30 minutos, eu ainda estava no primeiro pedaço do filme. Eu olhei, assim, dei um passo para trás, foi bem assim, eu dei um passo para trás, eu olhei, botei a mão na cintura. Falei, será que eu consigo? Tinha bastante medo. Pensei, não, eu vou desistir. Vou desenrolar aqui, vou mandar foto pro cara e falar, meu amigo, infelizmente eu não consegui fazer o serviço e tal. Na hora que eu comecei a guardar o material, eu senti assim, você acha mesmo que você não consegue? Sabe, uma coisa assim, tipo, cara, você consegue, você vai de um jeito, você faz o teu melhor aí que você consegue. Eu falei, quer saber? Vou dar o meu melhor aqui. Gente, resumo da história. Era para levar 1 hora, eu levei umas 4 horas, mais ou menos. Terminei, suado de noite já, aquela coisa assim, perdi cliente. Olhei pro vídeo e tal, falei, cara, eu fiz o meu melhor. Tirei foto, fui pra casa, outro dia o cara, meu Deus, cara, que porcaria que você fez nesse vídeo. Gente, eu acordei assim, eu falei, meu Deus, como assim? Eu achei que eu tinha feito o meu melhor e tudo. Não, vem cá tirar isso aqui e tal. Então, não, claro, com certeza. Tal. Fui lá, olhei muito serviço de 4 horas, comecei a arrancar tudo. Tive que pagar o cara. Isso aí entra como profissional, não como se eu estava certo ou errado, mas como profissional eu falei, olha, eu estraguei o teu material, então eu vou te retornar o valor. Mesmo que você deveria me pagar pelo tempo que você faz, enfim. Aí retornei o valor do cara. Gente, o meu melhor não foi suficiente. Com a Raíssa. Às vezes eu tento fazer as coisas assim, Léo,
Sabe, o dia assim, perfeito, né? Eu tenho que acordar, fazer o café da manhã dela, perguntar como foi o dia, falar que ela tá linda, tá. Chega à noite, pisei na bola, fiz alguma coisa errada. E eu não queria fazer nada de errado, mas eu fiz. E ela falou, você fez errado. E eu falei, meu Deus, por quê? Eu queria fazer o melhor, não deu certo, eu tentei, não deu. Na saúde, gente, às vezes eu durmo pouco, às vezes eu como errado, como besteira, caramba, não consigo segurar a minha barriga, não consigo segurar a boca. Tudo isso. E aí eu quero conversar com vocês agora sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Eu queria entrar em Romanos 7 com vocês, mas não abre ainda. Eu só vou introduzir Romanos 7 porque eu gostaria de ler do Romanos 7, do 1 ao 25. Só que eu sei que vai custar um pouco de tempo, então eu vou tentar abreviar e pegar alguns versículos chaves. O que acontece com o Romanos 7? Paulo vem construindo toda uma lógica, uma estrutura do Evangelho. Ele vem construindo tudo aquilo que é fundamental e essencial para um cristão entender sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não conseguiu chegar a Roma, então ele faz essa carta, e glória a Deus por isso, porque Paulo queria ir para Roma, mas não pôde, e por não poder ele escreveu essas cartas, e até hoje a igreja lê essas cartas. São cartas poderosas, glória a Deus por isso. Às vezes Paulo queria fazer uma coisa e não deu certo. E aí Paulo vem trazendo toda a lógica sobre pecado, sobre a lei, sobre Cristo Jesus, sobre o povo. Ele vem trazendo toda uma lógica, toda uma construção. E aí ele chega no Romanos 7, na carta, no capítulo 7, e ele começa a falar sobre a lei e o pecado. E ele diz que a lei é boa, porque foi Deus que fez a lei. E a lei serve para revelar a vontade de Deus. Certo ou não? Certo? A lei é boa. A propósito da lei que foi dada a Moisés recebeu ali os 10 mandamentos e logo após os 603 leis que a comunidade, ou melhor, o povo começou a estabelecer para viver de maneira mais adequada. Então foi 613 leis. Se vocês achavam que só tinha 10, tinha 613 leis que tinham que ser vividas na cultura dos judeus. Então era muita lei, eram muitas coisinhas, detalhes. Era muito difícil um homem conseguir cumprir ela um dia. E se um homem conseguisse cumprir ela uma semana e um dia vacilasse, ele seria cometido em pecado, em afasto de Deus por um ano ou mais. Então era muito difícil um homem, uma pessoa, conseguir viver cumprindo a lei 100%. Era muito difícil. Mas Paulo vem falando, não, a lei é boa, a lei serve para revelar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele veio para mostrar, a lei veio para mostrar que também é um bem suficiente. Beleza. Aí ele vem trazendo o pecado. E ele vai conversando na carta. Se você quiser ler depois, você vai lá e lê depois a carta do Romanos 7. E ele começa a conversar na carta, a fazer perguntas para ele mesmo, como um bom escritor. Ele começa a dizer, mas se a lei revela o meu pecado, então a lei é boa? Não, ele diz, a lei é boa. Mas o meu pecado, por que o meu pecado faz o que faz? Por que o meu pecado, esse pecado que está em mim, está dentro de mim, por que ele aparece? Por causa da lei? Porque se não houvesse a lei, nós não saberíamos que estaríamos em pecado. Faz sentido? Se não houvesse um certo, como a gente saberia qual é o certo? Numa civilização, numa sociedade onde é indígena ou algo do tipo, parece que é tão natural eles saberem que existem erros e acertos. Existem erros e acertos. Existem erros e acertos. E parece que dentro de nós já existe um código, algo assim programado, dizer isso é bom, isso é ruim. Mas Paulo vai trazendo que o propósito da lei é revelar a vontade de Deus. E o pecado se manifesta através da lei. Deus não quis o pecado no homem, mas naturalmente a vontade de Deus e o pecado do homem não tem relação. Existe uma divergência. E aí ele vai trazendo isso na carta de Romanos 7. Ele vai caminhando. Ele vai falando também que o pecado, ele se aproveita da lei para nos gerar condenação. Não sei se você já tinha pensado nessa perspectiva. O pecado que habita em você, nessa natureza, hamartia, a gente já vem conversado sobre isso, a natureza adâmica, quando Adão peca, e o pecado de Adão é a separação de Deus do homem. É quando Adão diz, sou suficiente. Esse é o pecado.
E aí nós carregamos esse pecado no nosso DNA espiritual, que está morto. E aí nós deixamos a alma prevalecer, a alma tomar o controle, a cobiça, o desejo, a vontade, os prazeres. E aonde essa alma está se perdendo, ela se perde dentro de nós. Vocês estão acompanhando? Amém? Vamos lá, não quero ver ninguém cansado. Então, quando Paulo diz que o pecado se aproveita da lei para nos gerar condenação, ele começa a trazer uma lógica, uma consciência de que o pecado está se aproveitando da gente, está nos jogando lá embaixo. Porque o pecado não quer nos deixar em uma posição que nós deveríamos estar. Todos sabem disso. Todos sabem que o pecado, existem várias maneiras de pecar, vários pecados. Mas existe um pecado com P maiúsculo, que é uma natureza, é uma essência, que está dentro de nós, a gente não consegue escolher se quer ou não quer. Parece que... Põe em Romanos 7,19. Parece que o que eu quero fazer de bem, que eu desejo, eu não continuo... Não, meu Deus. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Pode avançar. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então eu encontro uma lei contra o desejo, contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim, pode deixar aí. Então Paulo, eu estou mudando até o 22, mas pode deixar. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Vamos continuar então, vamos lá. 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros. Membros ele quer dizer meu ser inteiro. A palavra grega ali é ser inteiro. Do meu corpo. Guerreando contra o íntimo do meu ser. Tornando-se prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Último. Miserável homem que sou. Quem libertará sujeito à morte pode tirar. Então Paulo vem trazendo de que... Não sei se você se identifica com Paulo, eu me identifico. Eu quero fazer o melhor. Até para Deus, eu quero fazer o melhor. Mas, gente, eu sou tão insuficiente. Como eu gostaria de ser igual a pastora Deus, que lê bastante. Tenho tanta dificuldade. Como eu gostaria de ter a mansidão que o pastor Gilberto tem para se relacionar com pessoas difíceis. Difícil. Sabe, vocês estão entendendo de que a gente gostaria de dar o melhor até para Deus. Mas a gente não consegue. Eu tento, Senhor, eu queria ser mais espiritual, queria ser mais avivado, eu queria ter mais. Eu não consigo, por que eu não consigo? Miserável homem que sou, o que há dentro de mim que não deixa eu fazer o bem? Eu quero, a minha mente está brigando com o meu corpo, mas existe um pecado que ainda me habita. Em Isaías 64:6, fala que as nossas justiças, as nossas tentativas são como trapos de imundície. Nada é suficiente, você não consegue. Você é ridículo diante de Deus, porque você fede, você é nojento. Você é uma massa de uma geração degeneralizada. Olha que termo profundo. Você é degeneralizado diante de Deus. Universalmente degeneralizado. Você é imundície. Esse pecado que habita dentro de nós. Que lamentável. Eu não sei se isso te dá temor ou não altera nada, não mexe com você. Talvez o teu ego esteja tão blindado que não estou nem te tocando mais. Misericórdia. Mas ao mesmo tempo, eu pensei sobre isso. Confesso que eu tenho orado sobre isso. Falo, Senhor, existe uma coisa que eu não queria que tivesse em mim. Eu já entendi que o Senhor é quem eu preciso, eu já entendi. Mas o que é isso aqui que está dentro de mim? Por que não sai? Faz sentido? Você já teve esse tipo de oração? Senhor, eu não quero mais cometer isso, eu não quero mais fazer isso, eu não desejo mais. Eu sei que o Senhor é bom e eu quero viver com o Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas isso aqui está me atrapalhando, está me prejudicando. Está prejudicando meus relacionamentos, está prejudicando a minha vida, a minha maneira de olhar o mundo. Miserável que sou. Quando nós começamos a ter essa consciência da lei e o que acontece dentro de nós, a gente começa a perceber que os nossos instintos naturais, eles nos condenam. Os nossos desejos da mente está cheio de cobiça, cheio de malevolência, cheio de crueldade. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo falar na alma de vocês? Está fazendo sentido para você?
E aí eu reconheci nessa minha conversa com Deus que existe uma fraqueza dentro de mim. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou o suficiente para te agradar. Senhor, eu sou o suficiente para conseguir ser o melhor no meu trabalho. Senhor, eu sou o suficiente para cuidar do meu corpo. Senhor, eu sou o suficiente. E aí põe para mim Romanos 7:25. Depois do miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. E aí ele diz, mas graças a Deus, por causa de Jesus Cristo. De modo que agora, mesmo lutando contra o pecado, existe uma esperança. Cristo Jesus é a esperança para esse maldito homem que sou. Só Ele pode me tirar da minha insuficiência, da minha fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Sabe, Paulo em outra carta, em outro contexto, ele diz o seguinte: ele porém me disse, Paulo falando que ele estava dizendo, Senhor, tira de mim esse pecado, eu não aguento mais esse espinho na carne, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu estou entendendo a revelação de Cristo, eu estou entendendo, eu estou propagando o Evangelho, eu estou curando pessoas, eu estou trazendo verdade aos cativos, mas Senhor, existe um espinho na minha carne, eu não quero mais isso. Paulo pediu 3 vezes, não foi só uma vez, foi 3. E aí Paulo diz, ele porém, Deus, diz, a minha graça é o suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não sei, talvez não. Eu ainda vou chegar para algum lugar. Apóstolo Paulo, o homem de Deus, um dos grandes homens que viveram na terra, entenderam a revelação de quem Jesus e Cristo é, o Senhor. Deus falou para ele, é na tua fraqueza que vai haver força, mas é a minha força que vai agir em você. Eu, uns anos atrás, pouco tempo atrás, não sei, não lembro bem, eu estava orando e conversando e tendo comunhão com alguns irmãos, e eu entendi uma coisa, que a nossa fraqueza é quando aquilo que me falta, você tem. E aí a graça de Deus, vê se você não conhece, a graça de Deus que me fortalece, é o que Deus colocou em você, para atribuir em mim. Vou falar de outra maneira, espero que você entenda essa mensagem. Quando existe fraqueza em mim, Natan, o irmão Vitor, existe algo poderoso na vida do irmão Vitor. E aquilo que é força de Deus nele, ele me traz força. Vou falar de outro jeito agora. Não adianta você ficar reconhecendo que você é fraco, somente esperando Deus falar alguma coisa com você. Deus já falou com você quando Ele disse que existem cartas vivas, escritas com sangue, carne. E a vida da Sul tem uma frase aonde a vida do Natan está precisando, porque o Natan está fraco. Mas a Sul tem uma mensagem para mim, que vem dos céus. Você entendeu? A minha fraqueza, meus irmãos, é para ser exposta na comunidade, com meus irmãos, assim como a igreja primitiva, para que algum de vocês tem que ter algo que eu preciso, assim como vocês precisam de algo que eu tenho. E é assim que o corpo de Cristo continua. Não faz sentido a gente ficar só olhando para cima, só no vertical. Existe um horizontal que é onde o sangue derramou também. Existe algo onde Jesus falou, ei, façam discípulos. Ei, cuidem de pessoas, conheçam pessoas, se relacionem. E aí os apóstolos falando das fraquezas, das diversidades, o apóstolo Paulo se emociona em uma das cartas ao dizer que uma igreja de um lugar cedeu alimento e provisão para uma igreja de outro lugar que eles nunca tinham se visto. O que é isso senão o reino de Deus? A fraqueza de um se tornou força porque a igreja sustentou. Mateus 11:28, Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Se você está perdendo a esperança, meu irmão, essa mensagem é para você. Se você está desanimado, essa mensagem é para você.
Se você está sobrecarregado, essa mensagem é para você. Porque Jesus falou: venha a mim, aqueles que estão cheios de tentativas de ser suficientes e não estão alcançando as suas expectativas. Venham a mim, aqueles que estão se comparando com uma sociedade doentia, querendo se tornar a sociedade doentia. Solta esse fardo. Vem para mim, sobrecarregado. Vem para mim. Aqui é mais leve. Não porque a sociedade, você vai sair da sociedade. Não porque você vai vir uma bolha religiosa. Mas porque eu estarei convosco todos os dias. Estou terminando. Quando Jesus fala isso, o apóstolo Paulo vem reforçando tudo isso que ele explicou. A nossa consciência começa a entender que o meu melhor é insuficiente, e eu sou fraco, e eu preciso da esperança que é Cristo Jesus. Quando eu entrego o meu melhor e reconheço que Ele é insuficiente diante de Deus, a gente começa a pegar algo que Paulo também escreveu em Filipenses, coloca para mim, Filipenses 3, 8 ou 10. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu conquistei, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas, eu considero como esterco, como lixo, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, a minha suficiência, a minha força, o meu melhor, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, tornando-me com Ele na sua morte. Está escrito algo aqui que talvez nem todo mundo tenha percebido. Eu vou ler e vou tentar explicar. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. O que Jesus falou? Tome a sua cruz. Paulo vem reforçar sobre isso. Sabe que cruz é essa? Mas você é poderoso. O que nós devemos crucificar é o Deus do nosso ser. É o nosso Deus. O endeusamento do homem, o ego dentro de si. É isso que nós devemos crucificar. Para conhecer a Cristo e viver a sua ressurreição, nós temos que matar o velho homem em Cristo Jesus. E somente com o poder e somente com a autoridade dele. Não existe força nossa que faça isso. Mas quando você entende que querer conhecer a Cristo é crucificar a si mesmo, tirando de si o Deus interior, dizendo: Senhor, meu melhor é insuficiente, eu te entrego. Romanos 8:1 do 11. Vou ler bem rápido. Romanos 8:1 do 11. Lembrando, estava em Romanos 7:25. É o último versículo do capítulo. A gente acabou de avançar a página. Portanto, tudo o que foi dito pela esperança na graça de Cristo Jesus, porque é o pecado que habita em nós, malditos somente somos, mas existe a graça de Cristo, portanto, agora já não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, meu irmão. Que condenação é essa? A condenação do mundo, de Satanás e de si mesmo. E a própria condenação que haveria no juízo final diante de Deus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Libertou, já está liberto. Meu irmão, você já está liberto do pecado. Vamos conversar mais sobre isso. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, a lei era suficiente. Por mais que ela era boa, ela era suficiente de salvar o homem. Certo? Não tinha como a lei salvar o homem. O homem não conseguia. Ele era imperfeito. Era incapaz, era insuficiente. Visto que estava enfraquecida pela carne, Deus os fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. O que ele está querendo dizer aqui? Que aquele que está em Cristo Jesus tem uma mente mudada, mas os seus instintos permanecem. Aquele que não está em Cristo Jesus não tem a mente mudada, só tem pensamentos de morte.
Vocês estão entendendo? O ímpio, aquela pessoa que você vê que ainda não lembra, não descobriu que ela é filha de Deus, não revelou, o Espírito Santo não habita nela, essa pessoa, ela tem só pensamento de morte. Você pode ter pensamento de morte, mas existe pensamento de vida, porque a tua mente está em Cristo Jesus. E vai haver uma luta ali, uma questão onde o Espírito Santo vai começar a te conduzir. A aspiração, tá, pode passar. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Isso é verdade. Você não é dominado pela carne. Receba isso. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Só está reforçando. Né? Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Não, só até o 10. Ah, não, desculpa, até o 11, desculpa. Até o 11, isso. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Aqui ele está querendo dizer, eu estou encerrando, dizer para você que você tem Cristo Jesus que habita dentro de você e o peso do pecado é cancelado. Na teoria erra, sim, você ainda erra, porque existe uma natureza ainda que você tem que lutar, mas haverá um dia que essa natureza será. Nós temos em Cristo. E não haverá mais peso do pecado. Mas enquanto não há peso, ou melhor, enquanto ainda há uma luta, nós temos a esperança de que a nossa mente, ela permanece em Espírito Santo, no Espírito de Deus, nos guiando na verdade, nos conduzindo e reconhecendo que não há uma suficiência dentro de nós, mas somente Cristo é suficiente para nossas vidas. E eu quero encerrar com Romanos 8:31. Estou encerrando. Então, o que nós diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, ressuscitou, e mais, Ele está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será comparação? Será ansiedade? Será o ego abalado? Será discussões? Será política? Será o financeiro? Será as dores que você sente? Será o desânimo que você está? Perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Leiam todos juntos, vamos ler todo mundo junto aí. 3, 2, 1. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, se essa palavra não é poderosa, eu vou ler mais 2 versículos aí. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém na criação será capaz de nos separar da suficiência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Rei e Salvador. Eu quero orar com você. Mas antes eu quero ler algo que, vindo para cá, o Espírito Santo me falou para escrever. E eu vou ler e eu quero que você preste atenção. Se você não precisa se manifestar, por favor. Mas se você se identifica com uma dessas frases, uma dessas falas, se você se identificar, eu quero orar por você. Pode vir na frente ou pode ficar no lugar. Vou iniciar as frases. Muitas vezes não consigo ser suficiente naquilo que faço. Me sinto limitado, me sinto falho. Não alcancei meus objetivos ou desejos. Não consigo fazer certas coisas da melhor maneira. Me decepcionei comigo. Não sei se estou fazendo certo.
gostaria de ser melhor. Está difícil continuar assim. Não consigo mais continuar. Estou cansado de ser assim. Estou cansado de como tudo está. Eu estou cansado de tentar e não conseguir. Eu estou cansado de mim mesmo. Se uma dessas frases atravessou você, eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você. O Espírito de Deus está nessa noite para nos guiar em toda a verdade, para nos curar de toda doença. Espírito Santo de Deus, toca em nós. Nos traga mais temor da Tua palavra. Nos dê mais vontade de buscar a Ti. Nos enche, Espírito Santo, da sabedoria que vem do céu, para que o nosso modo de pensar e de agir venha estar alinhados com Cristo ressurreto. Senhor, eu peço para esses irmãos que se identificaram com uma dessas frases, que algo parecido que esteja passando ou assombrando os seus corações, que venha um vigor de esperança em saber que um dia tudo isso vai acabar, mas enquanto não terminar, graças a Deus por Jesus Cristo, aquele que nos consola, que nos guia, aquele que nos diz: ei, não tenta sozinho, tenta comigo. Você vai conseguir vencer esse pecado, você vai conseguir vencer essa circunstância. Eu estou contigo, não temas. Espírito Santo de Deus, obrigado. Eu sei que tudo é possível